História é uma das matérias com maior peso no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E, dando continuidade, vou deixar no card aqui para vocês o vídeo da Primeira Guerra Mundial. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre a Segunda Grande Guerra Mundial. Como a Segunda Grande Guerra Mundial é um tema um pouco maior e mais abrangente que a Primeira Guerra Mundial, vou dividir esse vídeo em duas partes. Então, esse vídeo de hoje é a primeira parte do vídeo e tão logo seja lançado a segunda parte, vocês serão notificados. Para isso, não se esqueçam de se inscrever no canal. Além de você dar uma força pra gente quando você se inscreve, você também clica na notificação, que é aquele sininho, para você não perder os próximos vídeos da Polícia Militar e de todos os outros concursos, aulas, atualidades que a gente posta com dicas para concursos aqui no nosso canal. Clica também no botão gostei. Clicando no botão gostei, o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te notificar não só os conteúdos do meu canal, como outros canais que também postam para interesses seus. Então, clicando no botão gostei, você vai me ajudar e também vai te ajudar o YouTube a te notificar. Beleza, pessoal? Vamos então para o vídeo. Espelhei na tela para vocês os slides da Segunda Grande Guerra Mundial. Eu vou explicar para vocês primeiramente como que vai funcionar a didática da aula. Eu vou explicar resumidamente aquele fato e vou mostrar como que a banca costuma cobrar aquele fato na prova. Então não vai ser uma análise só da história, só dos fatos. É uma análise dos fatos com aplicabilidade nas questões de concurso, que é o que realmente importa para vocês. Então, o que foi a Segunda Grande Guerra Mundial? Primeira coisa que você tem que saber, foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 39 e 45. Então é importante que vocês saibam primeiramente a data. Por quê? Se vier uma pegadinha querendo confundir vocês com a Primeira Guerra Mundial, vocês sabendo que a segunda foi de 39 a 45, vocês já matam essa questão. Também foi caracterizado como um conflito em estado de guerra total. O que é estado de guerra total? Quando é mobilizado todos os recursos daquela nação para a guerra. Então, todos os recursos são mobilizados para armamento, enfim, para tudo relacionado à guerra. Isso é estado de guerra total. E essa Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixos, foi dividido e eles se enfrentaram na Europa, África, Ásia e Oceania. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês mais especificamente como que foi essa divisão, beleza? Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões, esse não é o número exato porque a gente sabe que muitas mortes não são contabilizadas, mas ficou entre 60 e 70 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Foi com certeza o conflito mais sangrento da história da humanidade. Os seus efeitos políticos e econômicos atingiram as diversas partes do planeta e provocaram alterações importantes nas relações internacionais durante e após os conflitos. Então, tanto durante os conflitos como posteriormente, o mundo aí mudou depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Já trago para vocês, então, uma questãozinha que fala o seguinte. Assinar a alternativa correta. Sempre quando vocês forem fazer questões, primeira coisa que tem que prestar atenção, se eles estão pedindo a correta ou a incorreta. Ele fala o seguinte, os combatentes da Segunda Guerra, aí aqui ele já dá a data para vocês, ó, de 39 a 45, ocorreram principalmente na Europa e no Oceano Pacífico. Mas esse conflito pode ser considerado mundial, por quê? Então, voltando no nosso slide, por que pode ser considerado mundial? Porque tanto os efeitos políticos quanto econômicos atingiram diversas partes do planeta, não ficaram restringidos aos aliados e ao eixo, e provocaram alterações importantes nas relações internacionais durante e após os conflitos. É por isso que foi considerada uma guerra mundial e não só dois embates entre dois países distintos. Então aqui nós temos a alternativa correta, a letra C, que fala exatamente isso, que os seus efeitos políticos e econômicos atingiram diversas partes do planeta e provocaram alterações importantes nas relações internacionais durante e após os conflitos. E quais foram, pessoal, as causas da Segunda Guerra Mundial? As causas de uma guerra são complexas e têm diversos fatores. Daria para a gente ficar falando sobre a Segunda Guerra aqui por, sei lá, 1, 2 horas inteiras. Mas aqui nós vamos focar naquilo que é mais cobrado em concurso público e bem resumido. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado na prova.
A grande causa, vamos dizer assim, foi o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Marcos, me fala rapidamente o que é expansionismo. É a expansão territorial da Alemanha, conquista de outras nações, e o militarismo, o aumento do arsenal, tanto bélico quanto de navios, aeronaves e também do exército militar da Alemanha nazista. Essa postura refletia diretamente a ideologia dos nazistas, que haviam alcançado o poder da Alemanha em 1933. Também uma outra causa é uma insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade alemã com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Porque, como vocês assistiram lá no vídeo, teve uma grande humilhação a Alemanha sofreu no Tratado de Versalhes. Para vocês terem uma ideia, nesse tratado proibia os alemães de aumentar o seu arsenal e de ter mais que 1.000 soldados. Então, eles consideraram muito humilhante essa parte. Considerando as causas, pessoal, na década de 20, a Alemanha simplesmente faliu. Ela não aguentou e ela faliu por causa que as sanções foram muito pesadas a ela depois da Primeira Guerra Mundial. E essa crise ela foi agravada em 1929. Essa crise de 29 levou muitos movimentos autoritários a crescerem, como, por exemplo, o movimento fascista e o nazista, o fascismo italiano e o nazismo alemão. São grandes exemplos de movimentos autoritários que cresceram na década aí, quase de 30 na Europa. Aí nós tínhamos o Benito Mussolini pela Itália, né, e Adolf Hitler pelo nazismo alemão. Os nazistas, pessoal, como eu já disse, eles ocuparam o poder em 33. E o Hitler, que era líder do partido nazista, ele iniciou uma campanha para recuperar a Alemanha. Essa recuperação, né, claro que tinha a recuperação financeira, mas também territorial. E a doutrinação da população para o nazismo e a perseguição às minorias foram aí características do período nazista. E a Alemanha recuperou sim a sua economia, mas quando ela se recuperou da economia, ela partiu para o rearmamento. E lembra que eu tinha dito que no tratado foi proibido, né, que a Alemanha fizesse armamentos militares? E isso foi um claro desafio às determinações do Tratado de Versalhes. E à medida que a Alemanha se fortaleceu militarmente, Hitler deu início a quê? Ao expansionismo territorial, que eu disse para vocês aqui 2 slides antes, que foi uma das causas da Segunda Grande Guerra Mundial. A ideia era formar um império para a Alemanha em territórios que historicamente haviam sido ocupados por germânicos. Então, assim, tinham territórios que foram ocupados pela Alemanha e que estavam como nações independentes. Qual que era a ideia do Hitler depois que ele aumentou o arsenal dele? Expandir esse território alemão e recuperar esses países que eles haviam perdido. Então, esse era, claro, a intenção do Adolf Hitler. Expandir, tornar a Alemanha maior, soberana. Ok? Esse é o terceiro Reich? Acho que é Reich que se fala, pessoal. O império dedicado exclusivamente para os arianos, né, que no caso é aquele ideal de raça pura dos nazistas, e que sobreviveria à custa da exploração dos eslavos. Aí, falando um pouquinho mais ainda sobre o expansionismo germânico. Ele ocorreu em 3 momentos distintos, pessoal. Primeiramente, foi realizada a invasão e anexação da Áustria, que, como eu disse, era ocupado pelos alemães, virou Áustria, e eles conseguiram invadir e anexar a Áustria. Isso foi em 1938, ou seja, de 33 a 38, a Alemanha conseguiu se fortalecer, recuperar sua economia, para que conseguisse aí, em 38, tomar a Áustria. Em 39, eles manifestaram interesse em invadir os Sudetos, região da Tchecoslováquia. Nesse caso, pessoal, teve uma negociação que foi conduzida tanto pelos britânicos quanto pelos franceses. E os alemães tiveram autorização para anexar os Sudetos. Então, tipo assim, tanto os britânicos quanto os franceses, eles estavam meio que evitando conflito com a Alemanha com medo de que ocorresse uma outra guerra na Europa e devastasse a Europa. Então, eles estavam com um trauma ainda da Primeira Guerra e por causa disso eles foram permitindo muitas coisas que os alemães fizessem. Então, por fim, veio a Polônia. No caso da Polônia, pessoal, esse país do leste europeu ele surgiu ao final da Primeira Guerra em territórios que eram também ocupados por alemães e pelos russos. A retórica de Hitler contra os poloneses endureceu-se em 1939.
Só que tem um detalhe, a invasão da Polônia, ela não foi aceita pelos ingleses e franceses, que eles já tinham exigido para o Hitler que esse expansionismo germânico cessasse com a Tchecoslováquia. Por isso que eles cederam aí o território da Tchecoslováquia. Hitler, no entanto, pessoal, não esperava ingleses e franceses fossem reagir a esses movimentos, ou seja, ele estava se expandindo e, vamos dizer assim, não estava nem aí para o que os ingleses e franceses pensavam. E em 1º de setembro ordenou a invasão da Polônia. Ele forjou, né, um ataque dos poloneses numa fronteira com a Alemanha, né, forjou. E então, 2 dias depois, os britânicos e os franceses responderam à agressão alemã, declarando guerra. Esse então foi o início da Segunda Guerra, na reação dos britânicos e franceses contra a invasão alemã na Polônia. Beleza, pessoal? Aí lembra que eu falei para vocês a diferença lá, a divisão, né, dos aliados e do eixo? Essa divisão vai ser importante, né, para a nossa próxima aulinha. Então vocês têm que tomar cuidado com o seguinte. Quem fazia parte dos chamados aliados? O Reino Unido, a França, União Soviética e Estados Unidos da América. Quem ficou do lado do eixo? A Alemanha, como eu já disse, a Itália, né, que tinha lá o Mussolini, e o Japão, que também vai ser importante para nós no decorrer dessa Segunda Guerra. Naturalmente, pessoal, ao longo dessa Segunda Guerra, diversos outros países, inclusive o Brasil, foram tomando partido, isso juntando ou ao eixo ou aos aliados. Do lado dos aliados, pessoal, por exemplo, são muitos, nós colocamos só alguns aqui para vocês. Lutaram o Canadá, o Brasil, a Austrália, a China, a Holanda e muitos outros. No eixo também a Hungria, a Romênia e a Croácia. No lado do eixo nós temos uma curiosidade, que alguns países, mesmo tendo, né, combatido junto com o eixo, tinha uma parte da população que não aceitava e fazia resistência ao governo nazista. Então isso era muito latente também naquela época. E para a gente finalizar então, como que a VUNESC cobrou essa questão? Mundo lembra 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. No dia 8 de maio de 2015, ocorreram solenidades em muitos países da Europa, relembrando o final da Segunda Guerra Mundial, que durou cerca de 36 anos, 39 a 45. Com relação a essa guerra mundial, é correto afirmar que desencadeou inúmeras alianças entre países, como a Tríplice Entente, que unia França, Portugal e Espanha. Foi o estopim para que ocorresse o avanço político e econômico dos países europeus sobre novos territórios africanos. Possibilitou que alguns países europeus, como a Bélgica e Grécia, desenvolvessem indústrias bélicas. Teve início com o bombardeio da base naval do Zewa, no Havaí, Pearl Harbor, por aviões japoneses, ou envolveu países aliados de todos os continentes contra os países do eixo, entre eles Alemanha, Itália e Japão. Aqui nós já vimos, Alemanha, Itália e Japão são países do eixo. Essa com certeza será a questão correta, por isso que é importante que vocês memorizem quais países formaram aí principalmente o eixo e qual formaram com os aliados. Explicando um pouquinho de cada questão, por que não é a A? A Tríplice Entente, que ele fala no enunciado, era formado por Reino Unido, França e Rússia, e posteriormente virou a URSS, durante a Primeira Guerra Mundial. Essa que é a Tríplice Entente. Por que a B está errada? O fim da Segunda Guerra Mundial desencadeou um processo de descolonização no território africano, e não colonização, como eles dizem aqui. Esse é assunto para a próxima aula. Por que a letra C está incorreta? Porque a Bélgica e a Grécia nos governos do Sabélico durante a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui, no momento algum, foi citado. E por que a D está incorreta? Porque o bombardeio de Pearl Harbor foi no fim da Segunda Guerra e não no começo. Olha só a pegadinha que a banca fez. E esse também será um assunto tratado na próxima aula, quando a gente for falar Estados Unidos e Japão. Beleza, pessoal? E aqui eu trago mais países ainda que vocês podem ver que participaram de cada lado. Não se esqueçam, eu disponibilizo gratuitamente esse material, tanto no site mglconcurso.com, lá em apostilas, materiais gratuitos, quanto no canal do Telegram, Questões Militares do MGL. Juntamente eu disponibilizei 100 questões de História e Geografia, tudo de graça. É só clicar no link que está na descrição e baixar. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei, deixa o seu comentário e compartilhe esse vídeo com um amigo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.